Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Vamos abrir a Escritura na Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Vou ler com os irmãos aqui os primeiros 4 versículos. Nós então darmos continuidade a esse estudo, que faz hoje já a 3ª semana que nós estamos nos reunindo para estudar essa epístola, né? Diz assim, olha: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí tá bom. Amados, todo esse capítulo 1 de Hebreus, ele trabalha na perspectiva de demonstrar o falar de Deus. Todo o capítulo 1, desde o versículo 1 até o versículo 14, porque depois desses primeiros 4 versículos aqui que acabamos de ler, do versículo 5 até o versículo 14, o apóstolo ele vai argumentar as razões cósmicas acerca da superioridade de Cristo. Então, logo no capítulo 1, o apóstolo vai apresentar o falar de Deus de uma maneira geral e de uma maneira específica. E é importante que os irmãos atentem para esse detalhe, porque se nós passarmos despercebidos deste capítulo 1, dificilmente nós poderemos entender a carta como um todo. Então, a premissa da qual parte o apóstolo é exatamente o versículo 1 e logo o início do versículo 2, quando ele diz o seguinte, olha: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então veja que a carta se abre dizendo acerca do falar de Deus. Nós temos aqui o primeiro ponto, a palavra de Deus, que foi dita, foi transmitida, ou que veio pela instrumentalidade, primeiramente, dos profetas, uma referência direta ao Antigo Testamento, e então, pelo Filho, uma referência direta ao Novo Testamento. Então nós temos aqui o falar de Deus, a palavra de Deus no Antigo e Novo Testamento. Então aqui nós vamos passar um bom tempo ainda nesses primeiros 4 versículos, porque algumas coisas precisam de ser esclarecidas. Coisas que, na maioria das vezes, os cristãos não param para refletir.
Eles, e não somente não param para refletir, talvez nem teriam como refletir, por não terem isso vindo ao conhecimento dos cristãos. Então, imagine vocês que, sobretudo a igreja na sua história, a igreja romana, depois, agora nos últimos dias, a igreja evangélica, sempre tem trazido a seguinte ideia: a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Acredito que você já deve ter ouvido essa frase muitas e muitas vezes, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Aí você pega esse livro, né? Na verdade é um conjunto de 66 livros, de Gênesis ao Apocalipse, 39 livros ditos lá do Antigo Testamento e 27 do Novo. Você fala assim, bem, aqui está a palavra de Deus, aqui é Deus falando com o homem. Eu até me recordo quando eu era criança, nós éramos proibidos de colocar qualquer coisa dentro da Bíblia. Uma nota de dinheiro, de oferta, por exemplo, não podia ser colocado dentro da Bíblia. Ou um bilhete, ou qualquer outra coisa. Minha mãe dizia assim, olha, a Bíblia fechada é apenas um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco. Então, essa ideia, que é uma ideia prevalecente na teologia convencional, de que a Bíblia é a palavra de Deus, isso não é corroborado pela própria Escritura. Na verdade, o que se deve entender claramente é que a Bíblia Sagrada, e esse termo Bíblia significa literalmente um conjunto de livros, é uma biblioteca, nesse caso, a Bíblia Sagrada, ela contém a palavra de Deus. E não exatamente é a palavra de Deus. Se nós não partirmos deste pressuposto, nós vamos chegar a um caos e a uma confusão religiosa muito grande. Talvez esse seja um dos principais pontos e um dos principais aspectos porque existe uma confusão generalizada no cristianismo. Ou seja, o cristianismo é uma confusão só. Vocês olharem desde as primeiras manifestações ali enquanto esse cristianismo histórico, oficial, na igreja romana, depois as igrejas protestantes e depois um tanto de movimentos, o protestantismo foi se dividindo, depois veio o movimento evangelicalista, depois o movimento pentecostal como fruto do outro, e aí o neopentecostal. Ou seja, são muitas manifestações conflituosas, todas partindo de uma mesma premissa, a Bíblia Sagrada. E aí há uma confusão de entendimento. Poderia estar ser dito que há uma Babel, há um desentendimento generalizado. Essa semana mesmo teve um irmão que colocou no Zap um ponto para se discutir, para se debater. Ele dizia para o pessoal do grupo, né? O que vocês acham da pena de morte segundo a Bíblia Sagrada? Aí eu pensei comigo, o negócio vai pegar fogo, porque é um tema extremamente grave, né? Falar de pena de morte. E se for buscar fundamentos dentro da Bíblia Sagrada, vão encontrar fundamentos para dizer que a pena de morte seria algo não somente legítimo, como seria algo que leva à chancela de Deus. Porque os irmãos vão ver e vão encontrar no Antigo Testamento, na lei de Moisés, quando supostamente ali Deus ordena a morte daquele que colheu lenha em dia de sábado para acender um fogo, Números capítulo 35, salvo engano. Quando Deus ordena na lei também que se mate por apedrejamento o homem ou a mulher adúltera, aqueles que são pegos num flagrante ato de adultério. Ou seja, vamos encontrar vários momentos que não somente nós temos uma ordem direta para se apedrejar alguém que cometeu um pecado pontual, ou mesmo de uma forma genérica, na forma de lei, de mandamento, ordenando, olha, quando isso vier a acontecer, deve-se matar o indivíduo, ou matar a pessoa, e tal, e tal, e tal. Aí você fica pensando, poxa, e agora, né? Se for pela Escritura, vai encontrar fundamentos. Mas, de repente, você vai encontrar no próprio decálogo da lei de Deus, que são os 10 mandamentos, ali o 6º mandamento que diz, não matarás. E aí os conflitos se instauram, né? Aí nós vamos, eu estou citando apenas um exemplo, poderia citar aqui dezenas deles, para que os irmãos possam perceber como que cada um vai se apoiando aqui e ali dentro da Bíblia, e no final estão todos certos e no final estão todos errados.
É por isso que há, por exemplo, igrejas que elas se fundam em toda a sua vida, vivência, seus objetivos, seus alvos, toda a sua projeção enquanto igreja, na busca, por exemplo, de experiências místicas. Isso porque encontra uma certa fundamentação, vão encontrar em algum lugar alguns textos que falam sobre essas manifestações místicas, seja no Antigo ou seja no Novo Testamento. Outras vão ficar em busca de ritos, alguns ritos do Antigo Testamento, e outros vão querer trazer para o Novo Testamento, outros vão atrás de usos e costumes, de práticas, e aí não tem como conciliar todas as coisas, o fato é esse. Bem, alguém pode perguntar, pastor, mas eu achei estranho o senhor afirmar que a Bíblia então não é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus? Mas isso é um fato. Basta você pensar um pouco que você vai encontrar na Bíblia não somente palavras de Deus, como você vai encontrar palavras de homens mentindo, homens falando coisas às vezes que vai de encontro à própria vontade de Deus, palavras do diabo. Quando o diabo, por exemplo, coloca algo na sua voz, quando ele tentou Jesus no deserto, ali o próprio diabo colocou várias situações, inclusive citando textos da Escritura, mas o modo como foi colocado e o descontexto no qual foi colocado, na verdade, demonstra a intenção errada daquelas palavras que não pode ser a palavra de Deus. Então, em suma, eu não tenho tempo para explanar isso, nós gastamos umas 4 aulas do querigma só para poder explicar essa tricotomia que é Bíblia Sagrada, Escritura e Palavra de Deus. Mas eu posso adiantar o seguinte: a própria Bíblia nos declara que a Palavra de Deus é uma pessoa viva. Não é uma questão de um papel, de um livro, de uma escrita da antiguidade ou do tempo presente, mas que a Palavra de Deus é uma pessoa viva. Vejam, João Evangelho, capítulo 1, versículo 1 declara: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verbo, na sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 1, se lê ou se escreve lá no grego logos, que se traduz por palavra, inclusive algumas versões trazem o termo palavra no lugar de verbo e de logos, ou se traduz também por ciência, ou por conhecimento, ou sobretudo por razão. De sorte que João capítulo 1 declara que a palavra era desde o princípio. No princípio era o logos, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Alguém diria, pastor, mas isso não justifica você dizer que a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Bem, então, verifica na sua Bíblia rapidamente em Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Nessa porção aqui, João descreve profeticamente a segunda vinda de Cristo em glória. E é dito então no 13 assim, ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ou como se lê, e o seu nome se chama a Palavra de Deus. Portanto, mais uma vez nós vemos aqui como que a palavra de Deus diz respeito a Cristo. E há um texto, talvez seja um dos textos mais contundentes, que está aqui no capítulo 4 de Hebreus. Vamos ler aqui nos versículos 12 e 13, em que claramente nos demonstra que a palavra de Deus é o Filho de Deus, é o próprio Cristo de Deus. Capítulo 4 de Hebreus, versículos 12 e 13. Leia comigo, porque a palavra de Deus é viva. Eu sei que os irmãos já leram esse texto dezenas de vezes, mas talvez não com a atenção necessária para o que o texto diz. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então veja como que é feita aqui a descrição orgânica da palavra de Deus. Não se refere aqui a um livro, não se refere aqui à Escritura enquanto registros históricos de povos, de culturas, de costumes, de épocas. Isso porque quando você lê a Bíblia,
você vai encontrar a história de homens. Lógico, toda aquela história, ela foi coligida pelo Espírito Santo na inspiração das Escrituras, para que elas trouxessem, na sua essência, a revelação da palavra de Deus. Mas o fato é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é orgânica, porque é dito, ela é viva. Não é apenas um livro, não é apenas letras escritas num papel, não é tinta impressa, mas é viva, é eficaz, tem uma eficácia. Ou seja, qual é a garantia que você tem de que se alguém ler a Bíblia, essa palavra da Bíblia vai mudar a vida da pessoa? Tem essa garantia? Tem? Quem tem dúvida disso? Bastava você pegar a Bíblia, dar para um ateu, ele leria, então ela teria a eficácia de mudar a vida, o coração da pessoa. Mas isso não é verdade. Não existe nenhuma garantia de que a mera leitura da Bíblia mude a vida da pessoa. Ainda que isso, no primeiro momento, ofenda um pouco aquele cristão mais dogmático, né? Mas o pastor Alexandre disse que a mera leitura da Bíblia não muda a vida de alguém. Eu não disse que não muda a vida de ninguém. Eu quero dizer que não há garantia. Porque se a palavra de Deus, que é viva, não for gerada no coração daquele que lê, a Bíblia, enquanto livro, folhas brancas e tinta impressa, não é viva e não é eficaz. Agora, a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é dito que ela é mais penetrante. E aí o apóstolo aqui vai usar a metáfora, ele talvez tenha pensado aqui numa espada de 2 gumes, talvez pensando num objeto cortante, num objeto preciso. Talvez ele tivesse a ideia de um bisturi. Hoje ele usaria não espada, mas bisturi. Quem sabe, pela sua precisão cirúrgica. Mas aqui ele colocou uma espada de 2 gumes, bem afiada. Então ele diz que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E essa palavra de Deus, além de viva e de eficaz, ele diz, ela penetra. Ela penetra no homem, no indivíduo, na pessoa, até o ponto, ele vai colocar, de dividir juntas e medulas. Ou seja, ele pega a parte do corpo humano em que se requer uma maior eficácia, né? Uma maior sensibilidade, penetra entre juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Mas com qual objetivo ele diz tudo isso? Versículo 13. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Na presença de quem? Da palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na presença da palavra de Deus, porque se sua retoma a palavra de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E agora, de repente, no final do texto, a palavra de Deus virou aquele a quem temos de prestar contas. Portanto, fica muito claro de que a palavra de Deus, segundo a própria Bíblia, é uma pessoa viva. É o próprio Filho de Deus. É o Cristo de Deus, é o Logo de Deus. Como podemos então entender a distinção básica entre Bíblia Sagrada e Palavra de Deus? É que o Cristo de Deus, enquanto a revelação de Deus, o Cristo de Deus, enquanto a manifestação de Deus ao mundo, ele traduz a verdade acerca de Deus. Por isso que ele é a palavra, porque a palavra é o que define, a palavra é o que explica, a palavra é o que comunica, a palavra é o que transmite. Você já imaginou-se uma pessoa silenciosa, uma pessoa que fica sempre introspecta, uma pessoa que não fala, uma pessoa sempre misteriosa. Você nunca sabe o que de fato passa na cabeça da pessoa. Que ela não diz nada, fica calada sempre. Então a palavra, quando a pessoa abre os lábios, ela diz algo, então isso revela o seu interior, revela seu coração, revela a sua mente. Portanto, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o Logos encarnado, ele é a palavra de Deus, porque ele é a expressão de Deus. Ele é a manifestação de Deus. Ele é a explicação de Deus.
E isso, essa explicação, essa manifestação, isso está dentro da Bíblia Sagrada. Ou seja, é por meio desta escritura sagrada, que no seu registro soma-se 66 livros, nós vamos encontrar uma revelação de Deus, que é a revelação do seu Filho. E a grande prova do que nós estamos dizendo está aqui em João Evangelho, capítulo 5. Já abordei na primeira mensagem esse tema, esse ponto, mas eu preciso voltar até que ele clarifique o nosso entendimento e que você tenha de fato paz no seu coração quando você ouvir algo tão contundente como isso que estamos dizendo acerca da Bíblia Sagrada e acerca da Palavra de Deus. Ou seja, há essa diferença entre Escritura e Palavra de Deus. Você tem que ter paz. Você tem que não somente compreender, mas você tem que precisar assimilar pela própria instrução da Escritura. E isso tem que se assentar no seu coração e você ter paz, você saber que você está crendo e vivendo e buscando viver aquilo que a Escritura ensina como verdade. E não ficar suspeitando, falar, rapaz, será que é isso mesmo? Olha aqui, João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Sem gastar muito tempo em algo que já foi explicado algumas vezes, aqui nós temos 4 proposições muito esclarecedoras. A primeira é que Jesus faz uma declaração acerca dos judeus. Declaração grave, séria, e que até hoje o mesmo erro que os judeus cometeram, nessa denúncia que Cristo faz no versículo 39, os crentes do século 21 continuam a cometer. Qual que é o grande erro? Examinais, vocês examinam. Ele está afirmando, vocês examinam as Escrituras. Sabe por quê? Porque vocês julgam, vocês consideram, vocês acreditam que nelas, nas Escrituras, tem vida eterna. Essas são as 2 proposições que traduzem os 2 primeiros erros do povo de Israel. Lógico, em razão de que a Bíblia, o texto bíblico, ele respeita a questão das pessoas gramaticais, eu, tu, ele, o que nós geralmente não fazemos. A nossa linguagem cotidiana, do vulgo, ela é uma linguagem coloquial. Então a gente fala assim, não, você vai, eu vou, nós vamos, né? E todo mundo se entende. Quando você começa a ler um texto, a escrever um texto, observando as pessoas gramaticais, por exemplo, eu, tu, ele, são as 3 pessoas gramaticais. Não é isso mesmo? Eu, tu, ele? Porque o nós, vós, eles repetem o plural de eu, tu, ele. Portanto, são 3 as pessoas gramaticais. Então, os verbos, eles são conjugados de acordo com as pessoas. Eu canto, tu cantas, ele canta. Não é assim? Vós cantais. Quem é que vai andar na rua dizendo assim, vós cantais, vós fazeis? Um tanto estranho para a gente, né? Só que a Bíblia usa essa linguagem culta. Aí temos que atentar, porque senão você vai pensar que Jesus estaria aqui dizendo, examinais as Escrituras, como se ele estivesse dizendo, vocês devem examinar as Escrituras, porque nelas existe a vida eterna, porque nelas tem. Não, ele não está dizendo para você examinar. Não há nenhuma ordem e nenhuma declaração de que haja vida eterna aqui. Ele está dizendo, vocês examinam. Eu examino é uma afirmação. Tu examinas, ele examina, nós examinamos, vós examinais. Está dizendo, vós examinais, como quem diz, vocês examinam as Escrituras. Isso é um fato, eles examinavam. Pastor, mas não devemos examinar? Devemos sim examinar. O exame da Escritura é não somente lícito, mas é um dever nosso. Entretanto, nesse texto, não se ordena que se examine, mas está declarando, vocês examinam. Mas o problema não está no exame, está no modo como você se apropria deste exame. Vocês examinam com qual objetivo? Aí Jesus diz, porque vocês julgam. Vocês julgam. Vocês acreditam que nela tem a vida eterna. Nesse exame. Aí você vai sair procurando texto para fundamentar uma ética, uma moral, um comportamento, uma conduta, um manual de vida.
Por isso que está todo mundo atrás de bons comportamentos, de bom costume, extraído da Bíblia, para poder estabelecer uma vida prática, como quem diz, se eu fizer tudo isso, eu terei a vida eterna. Jesus disse, isto é um grande erro. Vocês julgam isso. Só tem um detalhe. Versículo ainda 39. E são elas que testificam de mim. Ou seja, a Escritura, as Escrituras são um testemunho de Cristo. Eu posso dizer claramente, sem nenhum erro, que as Escrituras são ou trazem um testemunho da palavra de Deus. E aqui se faz a dicotomia entre Escritura e palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é testemunhada nas Escrituras, e as Escrituras têm essa finalidade de apontar para a pessoa de Cristo, para que esta pessoa viva, eficaz, dinâmica, diante de quem todos os homens estarão em pé, nus, no dia de prestar contas. Então, esta pessoa viva, que é Cristo, é Ele que traz vida. Lembram de João capítulo 10, versículo 10? Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Ou seja, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Ainda em João capítulo 11, né? Quando Jesus disse, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Então, nós observamos como que sempre há um desvio do entendimento para enfraquecer a verdade do Evangelho. Se pensa que a palavra de Deus é um livro, seja a Bíblia. Se pensa que vida eterna é viver para sempre. Ou quando se pensa em viver para sempre, há os que pensam que vida abundante seria uma vida financeira próspera. Mas, e se desvia do foco. A palavra de Deus é Cristo. E a vida é Cristo. A vida é Cristo. Ele é a vida. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. E a vida, Ele é a vida. Inclusive, 1 João capítulo 5, versículo 20, nos diz claramente que o Filho de Deus é a vida eterna. Então, observa que quando se perde essa verdade, essa compreensão de que a palavra de Deus é Cristo, de que a vida é Cristo, logo nós vamos colocar a nossa fé, nossa esperança em qualquer coisa que não seja Cristo. Por isso que aqui em Hebreus, no capítulo 1 e nos primeiros 4 versículos, o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo sobre o falar de Deus, que Deus falou outrora pelos profetas, mas que nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, o próprio Filho encarnado foi-nos para nós o falar de Deus. E agora vai se colocar claramente aqui uma ordem de autoridade. Ele vai dizer que nesses últimos dias nos falou pelo Filho, aí vem toda uma descrição cósmica dessa palavra, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade, à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vejam que o apóstolo traça desde antes da própria criação, porque vai dizer que ele é quem criou todas as coisas. Não somente ele é o criador, mas ele é o herdeiro de todas as coisas. Vai dizer que ele é a expressão exata do ser de Deus, quando trata-se da sua encarnação. E vai então até após a morte de Cristo, e a sua ressurreição, e a sua ascensão, e a sua glorificação, a sua exaltação, demonstrando o nome superior que ele recebeu acima de todos os nomes. Ou seja, o falar de Deus pelo Filho é o falar final de Deus. Quando diz, havendo Deus falado outrora, de muitas vezes, nos falou nestes últimos dias pelo Filho, nós temos aqui o falar de Deus ao longo do tempo, sendo que o falar de Deus pelo Filho é o selo da verdade.
é o selo da verdade. Ou seja, Cristo, tanto na sua encarnação, no seu viver humano, nas suas obras, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, nas suas ministrações, tudo isso é a palavra de Deus. É o que ele é na sua própria natureza, na sua encarnação, no seu viver humano, nos seus milagres, nas parábolas que ele falava, nas pregações acerca do reino, no seu trato para com as pessoas. Esse conjunto de coisas que dizem respeito à pessoa de Cristo é a palavra de Deus, que vem, numa última instância, nos dizer o que é a verdade. E discriminar a Bíblia enquanto o conjunto de escrituras sagradas, da palavra de Deus, que é o próprio Cristo, vivo, dinâmico, que é a expressão exata do Pai, isso ganha um significado tremendo quando nós vamos entender aqui no capítulo 1 de Hebreus, que Jesus é o falar, o Filho de Deus, é o falar final. Toda a Escritura, Gênesis, atenção, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, todos os livros do Antigo Testamento, até Malaquias, e mesmo os do Novo Testamento, toda a Escritura, vétero e neotestamentária, tem a pessoa do Filho como sendo a explicação de todas as coisas. Ou seja, você não pode tomar nenhuma parte das Escrituras, seja ela qual for, ou quem quer que tenha dito em nome de qualquer um que seja, mas se ferir o princípio dessa palavra última, essa palavra máxima, essa palavra final, esse selo final, que é o próprio Cristo, então não está de acordo tal entendimento. Ou seja, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o falar de Cristo é, em síntese, a verdade revelada de Deus de maneira clara, sem nenhum tipo de sombra, nem de figura, nem de profecia, nem de tipologia. E aí fica fácil de entender o que eu estou dizendo, se colocarmos aqui alguns exemplos práticos, para os irmãos terem uma noção. Você vai encontrar, por exemplo, o ensinamento acerca do sábado, do sétimo dia. Os irmãos sabem que esse ensinamento do sábado, ele é muito discutido, mesmo no meio daqueles que não guardam o sábado, há sempre aqueles que ainda pensam que o sábado deve ser um dia a ser guardado. E há uma discussão muito grande em razão da Igreja Adventista do sétimo dia e dos movimentos messiânicos que têm surgido ultimamente aí. Então, por exemplo, o sábado se encontra na Escritura, em Gênesis capítulo 2, depois em Êxodo capítulo 16, depois em Êxodo capítulo 20, depois em Levítico capítulo 23, depois em Deuteronômio capítulo 5, e assim você vai encontrar uma série de referências sobre o sábado, que vai cruzar todas as páginas do Antigo Testamento, e vai entrar para o Novo Testamento, e vai até o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Ou seja, o sábado, enquanto um dia da semana, enquanto um dia santificado, um dia separado, e que se ordenou que ele fosse guardado, ele se encontra em toda a Escritura. Perfeito ou não? Ninguém tem dúvida disso. Entretanto, quando alguém quer entender acerca disso, não somente ele tem que ler todos os textos para compreender o significado em cada tempo, a sua aplicação, o seu porquê na Escritura, nos contextos, mas deve-se olhar para Cristo e perguntar a Cristo o que ele tem a dizer acerca disto. Qual o significado do sábado dentro dessa economia de Deus. E devemos, portanto, nos satisfazer com aquilo que o Senhor Jesus explica ou que ele diz acerca daquele tema. Lógico que o falar de Cristo nos evangelhos, que é lá onde nós vamos encontrar o falar de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele não trata de todos os assuntos que se encontram nas Escrituras. Mas ele vai estabelecer os princípios norteadores da verdade. A verdade não é algo que se concretiza em tempos específicos em detrimento de outros períodos. A verdade não é cultural. A verdade não é hebraica. Não é ocidental.
Eu digo o hebraico ocidental porque o Antigo Testamento é hebreu, ou não é? Quem escreveu o Antigo Testamento? Foram os hebreus, a começar pelo primeiro, Moisés, escreveu a Torá, depois os profetas hebreus. Portanto, o Antigo Testamento, ele tem uma natureza hebreia, ou que seja hebraica. Ali está o pensamento hebraico, ali estão os fundamentos, está os fundamentos culturais, religiosos, os pressupostos estão ali dentro, todos eles. Você vai para o Novo Testamento, nós vamos encontrar aí os livros ocidentais, porque não somente nós vamos encontrar aqui alguns evangelhos escritos por alguns hebreus, entretanto, a maior parte do Novo Testamento é paulino, a maior parte é paulina, e nós vemos aí a propagação do evangelho paulino no mundo ocidental. Alguns falam, não, a Bíblia, ela tem uma parte judaica e uma parte ocidental. Aí eu diria, mas a verdade contida na Escritura não é hebraica e não é ocidental, porque a verdade de Deus, ela não é local, não é temporal, não é hemisférica, não é propriedade de um hemisfério do planeta, ou de um grupo de pessoas que pensam de determinado modo. Por isso que o falar de Cristo não vem exatamente em modelos ou arquétipos doutrinários que se possa conceber do ponto de vista meramente material. Mas o falar de Cristo traz os princípios da verdade. De sorte que se você perguntar para Cristo acerca do homicídio, já que alguém, porventura, em algum momento, gostaria de debater ou de discutir acerca de pena de morte, com tanto texto que você puder apresentar na Escritura, nenhum é maior ou mais forte do que quando Jesus diz o seguinte: olha, você se tornará um filho de Deus, você se tornará um filho de Deus somente quando você manifestar no seu coração o Espírito do Pai Celestial. Em outras palavras, está dizendo, filiação, novo nascimento, afirmar que é filho de Deus, isso não é uma doutrina. Quando você pensa no novo nascimento enquanto doutrina, aí você está se orgulhando porque você é filho de Deus, porque você não usa aquela roupa, não come aquela comida, não ouve aquela música, não bebe aquela bebida, não vai naquela discoteca e não faz isso ou aquilo outro. Entretanto, Jesus diz assim, olha, vocês se tornarão filhos do vosso Pai Celestial quando o Espírito do Pai Celestial habitar organicamente em vocês, a ponto de vocês viverem e procederem como procede o Pai Celestial. Alguém pergunta, e como é que o Pai Celestial procede? Aí ele diz, o Pai Celestial, quando olha para o bom, para o homem bom, e para o homem mau, perverso, não tem o bom e o mal? De modo prático, na terra não tem pessoas boas e pessoas más, ou não tem? Não tem o perverso, o mal? O Pai Celestial, quando ele olha para o bom e olha para o mal, ele não faz acepção de pessoas. Deus é amor, Deus é bom, por isso ele vai dar o sol para bons e maus. Ele vai dar a chuva para os bons e para os maus. Ele não faz essa distinção. Ele, enquanto Criador, ele no seu amor, na sua bondade, ele dá a bons e a maus. De modo então, o texto eu estou falando de Mateus capítulo 5, Jesus fala, vocês se tornarão filhos do Pai Celestial quando vocês amarem os inimigos, abençoarem os inimigos. Observe então que aqui está dizendo de uma virtude de Deus. Você quer saber quem é Deus? Eu quero saber quem é Deus. Então você não deve ler Moisés. O que é ler Moisés? Você não deve tomar como pressuposto os livros de Moisés para você conhecer a Deus, porque Moisés não conheceu a Deus. Isso é forte, pastor. Isso me intriga, isso me deixa desconfiado. Mas se você pelo menos estiver desconfiado e estiver disposto a prosseguir no seu entendimento da Escritura, você vai chegar a uma conclusão só. Basta que você leia comigo esse texto aqui. Abra sua Bíblia rapidamente aí, em João, capítulo 1.
Eu estou repetindo alguns textos já lidos e explicados em mensagens anteriores, porque esse talvez seja o ponto mais dramático de tudo que estamos colocando. Passou por isso aqui, o restante vai ficar simples de ser entendido. Olha aqui, ó. 1:17 e 18 de João. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ponto e vírgula. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ponto final. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o... Quem foi que revelou a Deus? Foi Moisés. Foi Moisés. Diga, foi Moisés que revelou a Deus. Pastor, mas qual a insistência e qual o objetivo em você insistir que Moisés não conheceu a Deus porque Moisés não viu a Deus? Qual a insistência? Simples. Quando você for ao Antigo Testamento, você vai se deparar com um tanto de textos que ensinam o oposto do que Cristo ensinou. E vocês querem uma prova? Quem fez a dicotomia ensinamentos de Moisés e de Cristo foi o próprio Jesus. Lembram que Jesus falou assim, olha, lembrem vocês o que foi dito aos antigos, não matarás? Lembram disso? Mateus capítulo 5. Eu, porém, vos digo. Aí você tem que ter muita clareza, que quando coloca-se um porém, um mas, um contudo, um entretanto, está se fazendo aqui exatamente uma dicotomia do que se disse e do que vai dizer. É uma conjunção adversativa. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Foi dito o que aos antigos? Não matarás? Sim, foi dito. Eu, porém, vos digo que aquele que no seu coração se irar contra o seu irmão, e então progredir para um próximo passo, quando então descarregar sobre o seu irmão as ofensas, e progredir para um terceiro passo, quando você então chegar a desprezar o seu irmão, são os 3 passos, mesmo ele estando ainda vivo, no seu coração, você já o matou. Aqui não há uma discrepância entre o falar de Cristo e o de Moisés, mas há uma elevação, como acontece com o caso do adultério. Mas há um outro texto, quando diz, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Foi dessa maneira que os escribas, que os fariseus, a partir de Moisés, interpretou a lei e entendeu a lei. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele fala, pastor, mas Moisés nunca disse isso. Talvez você nunca tenha lido os Salmos como um todo. Qual era o espírito da nação de Israel, baseado em Moisés e nos profetas? O espírito nacional. O povo de Israel, eles tinham, atenção, eles tinham um espírito nacionalista, um espírito teocrático, um espírito de pertencimento ao Deus verdadeiro, de tal modo que eles julgavam, e aí você tem a Torá inteira para provar isso, como que havia ali os inimigos de Israel, não havia? Egito, Babilônia, Assíria. E o Salmo 137, abre lá por gentileza, é um salmo que nos dá uma ideia desse sentimento legalista de pertencimento, de exclusividade da nação de Israel. O Salmo 137 é um salmo que narra o momento, o tempo em que os filhos de Israel estavam cativos em Babilônia. Vocês imaginem, pensem comigo, olhem para mim. Babilônia foi lá, em Jerusalém, cercou Jerusalém, fez o sítio. Depois de algum tempo, eles tocaram fogo nas portas, invadiram Jerusalém, mataram jovens, mataram moças, estupraram moças e levaram todo mundo cativo. O rei foi levado com ganchos no nariz, todos escravos para a Babilônia. Estando eles em Babilônia, diz o versículo 1, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Era a condição dos cativos em Babilônia. Nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Versículo 2. Nos salgueiros que lá havia,
pendurávamos as nossas harpas. As harpas são os instrumentos de cordas. Então eles depositaram. E por que eles penduravam nos salgueiros os instrumentos de cordas deles? Versículo 3. Pois aqueles que nos levaram cativos, os inimigos, né? Nos pediam canções. E os nossos opressores nos pediam que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Agora os opressores queriam que eles cantassem aquelas canções lindas lá de Israel, de Jerusalém, que eles fossem alegres. Vocês têm que ser cativos alegres. Vocês não podem ser escravos tristes. Vocês têm que ser aqueles escravos que não levam em conta o que os inimigos de vocês fizeram. Vocês devem cantar. Talvez numa linguagem de Cristo, vocês devem abençoar os seus inimigos e orar por eles. Aí segue o texto, versículo 4. Como, porém, havíamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Agora começa a manifestação teológica da lei dos profetas. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos, filha da Babilônia. Quase que saiu um outro nome aqui, né? Filha da Babilônia. Não é? Eu coloquei tanta expressão, né? Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz, bem-aventurado, bendito, abençoado aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Ou seja, pagai o mal com o mal. Olho por olho, dente por dente. E aí, para não ficar só nisso, versículo 9. Feliz, bem-aventurado, abençoado é aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Será abençoado, enriquecido, bendito de Deus, quando pegar as criancinhas todas de Babilônia e começar a esmagar as cabeças delas, quando aquele cérebro sair para fora. Saiu o sangue pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, e o cérebro estourou. Essa pessoa que faz isso é abençoado, é bendito de Deus de Israel, porque ele está pagando o mal com o mal. Jesus não ensinou isso. E agora, nós vamos ficar com Moisés ou com Jesus? Nós vamos ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, que é eficaz, porque ninguém jamais viu a Deus. A lei foi dada por Moisés, é verdade, tá bom, foi muito boa. Afinal, é rudimentos, né? Glória a Deus. Mas ela, falando outrora, chegamos agora no falar final, máximo, absoluto, na pessoa, obra e palavra de Cristo. Chegamos então na suma da verdade. João capítulo 1, versículo 17 diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O versículo 18, né? O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E a relação é clara, é explícita. Basta que você leia o versículo 17, quando diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui nós temos uma dicotomia. A lei é de Moisés, a graça e a verdade é de Cristo. Aí só levando em consideração 18, que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Moisés não viu a Deus, os profetas não viram a Deus. O que eles disseram foram frutos de suas intuições, de seus arrebatamentos, do conhecimento que eles puderam ter de Deus. Eu digo puderam porque, em razão do tempo, eles não podiam compreender os mistérios de Deus. Deus ainda era um Deus, era um Deus velado, era um Deus não revelado. Tudo o que dele se falava ou se vislumbrava acerca de Deus era mera sombra, como diz Colossenses capítulo 2, versículo 17, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 1.
toda a verdade que se podia conceber acerca de Deus no Antigo Testamento era sombra, e eu reitero e reafirmo e ratifico que a sombra é a ausência de luz. De repente, veio o verbo, veio a palavra de Deus. Ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz da vida. Aquele que é a palavra de Deus é também ele próprio a luz. João capítulo 1, versículo 6 em diante. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Jesus, então, o Cristo encarnado, ele é a luz que ilumina. Ele vem trazer a verdade, a graça e a verdade vêm por intermédio de Cristo. De modo, então, que como diz Hebreus capítulo 1, como ninguém jamais viu a Deus, ninguém viu, ninguém pode falar por ele. Olha também aqui em João capítulo 3, só para não perder esse texto. É João Evangelho capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Ninguém subiu aos céus, ninguém jamais viu a Deus, e não posso deixar de ler o texto que o pastor Josué traz a nós, no capítulo 11 de Mateus. Abre a sua Bíblia, que mais uma vez, agora é o testemunho do próprio Filho, né? Ressaltado pelo pastor Josué, muito bem lembrado. Inclusive eu pedi para o pastor que sempre que ele quiser me interromper, você tenha a liberdade, tá, pastor? Porque são sempre colaborações muito boas. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ponto. Ninguém conhece o Filho, exceto o Pai e Moisés. E ninguém conhece o Pai, exceto o Filho e Moisés. Na Bíblia Sagrada. Estou lendo nolinha na Bíblia Sagrada. Leamos de novo, agora corretamente. Eu queria só saber se os irmãos estavam atentos mesmo, viu, irmãos? Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. De todo modo, o que eu quero agora me prender aqui, até o final dessa ministração, voltando aqui em Hebreus, é exatamente o que justifica o fato do apóstolo colocar em relevo a superioridade do falar do Filho em relação ao falar dos profetas. Isso prova que não existe simplesmente uma continuação que soma todas as coisas. O maior erro de interpretação e de entendimento das Escrituras é a pessoa pensar que a Bíblia é um conjunto de valores que foram ditos por muitos, e quando chega em Cristo, ele continua dizendo outras coisas que devem ser todas somadas a um conjunto de coisas. E isso é um erro. Cristo, ele é uma coisa à parte de tudo o que foi escrito, porque ele é a concretização de tudo o que foi dito. Ele é a substância, ele é a realidade, ele é o cumprimento, ele é a palavra de Deus revelada e testificada nos escritos do Antigo Testamento. De sorte que Cristo, portanto, usando aqui uma palavra de um pregador de Brasília, muito adequada essa frase, Cristo é a chave hermenêutica de toda a Escritura. É esse Espírito de Cristo. Por isso que o apóstolo aqui vai dizer assim, olha, capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória. Quando ele diz resplendor da glória, qual que é a ideia? A ideia não é de luz? Assim como existe o sol, e existem os raios que emanam do sol, e não somente nos revelam o sol, como nos traz dos seus elementos, Cristo, ele é esse resplendor da glória divina.
E ele, também diz o texto, é a expressão exata. Será que alguém poderia dizer que Moisés, enquanto os seus escritos, é a expressão exata de Deus? Moisés seria a expressão exata de Deus? Não, a expressão exata de Deus, e quando diz expressão, é aquilo que revela o que Deus de fato é. Então, digam o que quiserem acerca de Deus. O único que pode dizer exatamente quem Deus é o Filho. Por isso que ele é esta chave de interpretação na sua pessoa, no seu viver humano, nas suas palavras, no seu trato para com as pessoas. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele é a verdade. Lembrando que a lei foi trazida por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio, não de Moisés, que não viu a Deus, nem conheceu a Deus, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E isso fica-nos muito claro no texto de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Aí agora eu quero que vocês pensem comigo. Pensem comigo. Vamos relacionar esse texto ao de João Evangelho, capítulo 1, versículo 17. Em João 17 fala assim, olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Perfeito? Vamos, para a gente ficar bem dinâmico, vamos colocar aqui. Essa ala à minha esquerda fica... A lei foi dada por intermédio de Moisés. Vocês são o povo da lei. Vocês são aqui o povo de Moisés, tá bom? A lei foi dada por intermédio de Moisés. Essa ala daqui fica assim, ó. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei veio por Moisés. A verdade veio por Jesus Cristo. Aí chegando aqui agora em 1 João capítulo 5, versículo 20, diz assim, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ou seja, a verdade veio por meio de Cristo, e esse Cristo que veio nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Eu pergunto, é possível encontrar aqui em Moisés a verdade? Ela veio aqui? Ah, pastor, então, se a verdade não veio com Moisés, então veio a mentira? Alguém poderia perguntar. Não é a mentira. É que a verdade... ela estava aqui velada com os rótulos e com os invólucros da cultura, dos costumes, de uma nação, das sombras e figuras. Ou seja, a verdade não estava aqui trazida à luz. A verdade estava embutida como um fio de prata, como uma substância no meio de um invólucro de culturas, de histórias, de pessoas. Porque a lei, ela era apenas a sombra de bens vindouros e não era em si mesma a substância das coisas anunciadas e que viria. Então, aqui nós não tínhamos a verdade, nós tínhamos sombras, figuras, tipos. A verdade é a substância. Então, quando veio Cristo, do lado de cá, é dito claramente que ele veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos o que significa o verdadeiro. O verdadeiro. Então, irmãos, entendam comigo em nome de Jesus. Estamos trabalhando conceitos de sombras e figura, e a verdade e o verdadeiro. Para os irmãos entenderem isso claramente, eu quero citar um outro texto que traz essa questão também de sombras e figuras e de a verdade e o verdadeiro. Entendam isso. Certa vez a mulher samaritana, os irmãos lembram do relato de João capítulo 4, uma mulher que era samaritana, se encontrou com Jesus e num dado momento, ela discernindo que Jesus era profeta, fez uma indagação, talvez uma das indagações que mais nos traz luz em toda a Escritura. Porque ela falou assim, olha, eu vejo que tu és profeta, então me responda algo. Onde de fato devemos nós adorar? Lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém, sobre o Monte Moriá, ou no templo aqui em Samaria, sobre o Monte Gerizim? Eram dois templos.
Esses templos, eles eram rivais. Havia uma rivalidade. Os judeus diziam que o templo verdadeiro, o lugar verdadeiro, o modo verdadeiro era em Jerusalém. Os samaritanos diziam, não, é aqui em Samaria e é assim que Deus quer que nós façamos. Estava lá alguém querendo acertar, né? Porque quem é que não quer acertar? Foi quando Jesus respondeu, olha, não é nem em Jerusalém e nem em Samaria. Aí isso dá um desespero, né? Porque tira nossos fundamentos, a nossa segurança, o nosso barco. Porque coisa boa, embora você esteja em alto mar, é você estar dentro de um barco. É a sua segurança. Se ele não virar, pelo menos você está ali dentro. Agora, quando se apela à fé, Jesus fala, vem, e você tem que andar sobre as águas. Você tem que andar sobre a fé. Apenas isso. Jesus está dizendo. E você tem que abandonar o barco quando você perde essa solidez debaixo dos pés. E aí é difícil caminhar. A maioria das pessoas naufragam como aconteceu com Pedro. A maioria afunda. E se não tem ali uma mão para levantar, como aconteceu com Pedro, muitos acabam naufragando. O fato é que, quando Jesus diz para aquela mulher, nem em Samaria, nem em Jerusalém, é como que talvez ela pensasse, então onde é que vai ser agora? Já sei, se não é em Jerusalém, nem em Samaria, é onde então? No Brás. Você já sabe, né? É no Brás. No Brás porque construíram um templo de Salomão no Brás. Bem, se não é lá, vai ser aonde então? Não é em nenhum lugar físico. Em nenhum lugar geográfico. Ué, mas não? Não. Engraçado, eu pensava que esse lugar aqui, pastor, era um templo aqui, fosse a casa de Deus. Aqui não pode ser a casa de Deus, irmãos. Uma casa desta. Tem templos até mais bonitos do que este, né? Mas nem os outros bonitos também podem ser a casa de Deus. Uma das grandes verdades bíblicas, inclusive, que o próprio Salomão, que construiu o seu templo, lá no Monte Moriá, ele próprio vislumbrou, quando ao dedicar o templo a Deus, lá no livro dos Reis, ele declarou dizendo, Senhor, te dedico esta casa a ti, que nem o céu dos céus pode contê-lo, porque tu enches todas as coisas. Poderias o Eterno habitar em uma casa feita por mãos de homens? Salomão falou isso. Depois, posteriormente, veio Estevão. Sabe por que Estevão foi apedrejado? Porque simplesmente afirmou categoricamente que aqueles que começaram lá de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e chegaram a estar com esse templo em Jerusalém, ele afirmou, pois é, esse templo está aqui, mas Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Esta foi a gota. Apedrejaram a Estevão, porque ele declarou que Deus não habitava em casas feitas por mãos humanas. Posteriormente, em Atos capítulo 17, Paulo, lá em Atenas, dentro de um templo pagão, da mesma sorte declarou, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então não existe esse tal de se construir um lugar e dizer que é a casa de Deus. Isso é coisa da infância, isso é coisa da lei, isso é coisa da sombra, e sombra, retifico, ou melhor, reitero, é ausência de luz. Cristo disse para a mulher samaritana, o verdadeiro adorador, aí surgiu a palavra verdadeiro. Por meio de Cristo veio a verdade, e ele veio revelar a nós o verdadeiro, isto é, o Deus verdadeiro. Mas não diz o Deus verdadeiro, não diz que o anterior, o antes dele, fosse falso, mas era conhecido como uma sombra. Portanto, não era o verdadeiro. Era apenas um Deus simbólico, que não se podia precisar o seu caráter, o seu coração. E agora o verdadeiro adorador é aquele que não adora também nesses santuários que apenas representavam, com os seus ritos que também representavam. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade.
Então, quando diz aqui que o Filho de Deus nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro, quer dizer que Deus revelado fora de Jesus Cristo, em outras instâncias menores, não é o verdadeiro. Não quer dizer que eram falsos deuses. Não, mas era que era Deus transmitido numa visão embaçada, porque como ninguém havia visto Deus, ninguém conhecia Deus, ninguém subira ao céu, não tinha como falar exatamente como ele era, porque somente o Filho é a expressão exata do ser do Pai. É a expressão exata, é o resplendor da glória. E diz mais, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então não há por que fazer conflito ou confusão. Basta você olhar para Cristo e saber que, havendo Deus falado muitas vezes, o Filho é este falar final, absoluto, a verdade que revela o verdadeiro, porque ele é essa expressão exata. Além disso, o apóstolo vai reunir aqui outras características da superioridade do Filho, nos dizendo que esse Filho, que é essa palavra final, ele é o objeto do amor do Pai. Quando diz o objeto do amor do Pai, eu quero dizer com isso que todas as coisas que existem, que vieram a existir, toda a história, todos os seres, todas as criaturas, todos os mundos, poderia usar os termos de Paulo em Colossenses capítulo 1, a partir do 16, os mundos invisíveis, o mundo visível, quer anjos, principados, potestades, todas as criaturas nos céus, na terra, debaixo da terra, os de ontem, os de hoje, os do porvir, não importa, tudo foi criado visando a glória do Filho de Deus. Hebreus capítulo 1 fala assim, olha, versículo 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu, Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Todas, tudo que existe, tudo que é criado, tudo que veio à existência, ele é o herdeiro. Não é sem razão que o desvendamento da verdade acerca da vontade do Pai está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Paulo é muito claro quando ele diz o seguinte, que havia um mistério oculto dos séculos das gerações, que só foi revelado agora. E ele diz, a vontade de Deus, que foi revelada. E aí é onde entra o detalhe, porque quantos cristãos efetivamente desejam conhecer a vontade de Deus? Nós queremos, na verdade, orar para falar a Deus quais são as nossas vontades. Vontade disso, vontade daquilo outro, de ganhar isso, conquistar aquilo outro. Mas quantos querem efetivamente conhecer a vontade? Qual é a vontade de Deus? Efésios capítulo 1, versículo 9 diz claramente, de fazer. Deus tem uma vontade no coração, de fazer com que todas as coisas, nos céus, na terra, debaixo da terra, convirjam para o seu Filho. O Filho sendo o centro de todas as coisas, a universalidade de todas as coisas, a circunferência de todas as coisas. Ou seja, o Filho, dentro da economia divina, ocupa o lugar precípuo, o lugar principal. Ele é o eleito do Pai. O Pai elegeu. O Pai definiu. Portanto, esse a quem o Pai elegeu, não somente foi eleito para ser o herdeiro, mas também diz no versículo 2 que ele não somente foi constituído, né, mas diz também que ele é o agente de toda a criação, por meio do qual Deus, por meio do Filho, também fez o universo. Então ele é o autor, ele é a fonte,
Ele é o princípio de tudo criado. E Ele é o herdeiro. Por isso que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo de tudo e Ele é o fim de tudo. Tudo começa nele, tudo termina nele. Olha a superioridade de Cristo sobre qualquer outra coisa. Versículo 3. Ele que é a expressão da glória, ou melhor, o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando, ainda que esse verbo esteja deste modo, mas é claro aqui que não somente Ele é o Criador e o herdeiro, mas Ele é o meio, porque é Ele quem a tudo sustenta. Ele cria, Ele sustenta e Ele é o herdeiro. Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 11, né? Porque todas as coisas foram feitas por meio dEle, nele e para Ele. Ele, portanto, é a razão de tudo. Agora, cuidado, porque quando diz acerca do Cristo de Deus, eu não estou falando acerca de Jesus Cristo, eu estou preferindo o termo o Cristo de Deus, para diferenciá-lo do Jesus cristão. Pastor, não estou entendendo nada. Para mim é tudo uma coisa só. É porque o Jesus cristão lança as pessoas no lago de fogo. Num lago de fogo que vai arder eternamente. Sabe por quê? Porque essa pessoa tomou um copo de cerveja. Isso é compatível ao Evangelho? Seja honesto. Uma vez na sua vida. Seja honesto consigo mesmo. Esse Jesus do cristianismo, na sua maioria das manifestações, faz o irmãozinho sair de casa cedo e bater o carro, lá na estrutural. Sabe por quê? Porque nesse mês ele não deu o dízimo. Porque teve alguma circunstância que o impediu. Ele até que estava com tanta vontade de dar o dízimo, ele até prometeu que pagaria depois. Mas esse Jesus ele não pode esperar, porque ele foi infiel e agora então vai bater o carro. Eu vou enviar o devorador para você saber que eu sou Deus e de Deus não se zomba. Esse é o Deus dos cristãos. Quem achar que eu estou mentindo é só fazer uma visitinha por aí, você vai ver como é que é esse negócio. Afinal, todos nós viemos de lá, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas. Lógico que não é em todo lugar também, não. Tem uns Jesuses um pouco melhores em algumas outras manifestações. É porque tem alguns ministérios que tem um Jesus um pouco pior, em outros vai melhorando, até um dia chegarem no Cristo de Deus, que não é meu, não é da igreja A, nem B, nem C, mas é o Cristo revelado nos evangelhos. Que Ele é simplesmente aquele que ensina a não violência. Ele diz, olha, quando alguém te ferir na face direita, oferece a face esquerda para ele ferir também. Ele não admite nenhum tipo de violência. Quando tentaram dizer que os judeus eram filhos de Deus, os judeus disseram, nós somos filhos de Deus, ele falou, não, não pode ser. Se vocês fossem filhos de Deus, jamais vocês tentariam me matar. Vocês querem me matar? Mas o Pai me ama, o Pai não quer me matar. Mas vocês querem me matar. Vocês são filhos do diabo, porque quem é homicida é o diabo, não o meu Pai. Deus é amor, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O vosso pai é o diabo, o homicídio, a violência é do diabo. Irmãos, essas mensagens que estamos ministrando ultimamente, devemos orar muito, porque a gente fala com tanta ênfase, com tanta certeza, mas o entendimento, às vezes, ele vai à frente da nossa experiência. Esse é um grande detalhe. E eu tenho visto isso na minha experiência. Eu tive uma experiência mesmo agora, nesse final de semana, que me entristeceu profundamente. Eu não vou contar para os irmãos, porque não tem nenhuma necessidade, mas depois de um certo procedimento, eu fui para casa e fiquei pensando assim, sabe? Fiquei triste, fiquei machucado, fiquei magoado comigo mesmo, pensando, meu Deus, como é que pode eu pregando isso e de repente, uma dada circunstância, eu me
comporto totalmente o contrário daquilo que estou dizendo. Aí o Espírito Santo fala, não, mas isso aí é para você perceber o tanto que nós, os homens no caso, nós os cristãos, precisamos unir a palavra à oração. A palavra à oração. Senhor, a palavra é a tua palavra. Agora, nós precisamos provar isso. Aqui, ó. O Espírito Santo vai trabalhar isso em nós. Não tenha receio se você errar. Você vai errar. Agora, quando nós errarmos, o Espírito ilumina. E ele gera uma tristeza segundo Deus, que gera arrependimento. É então quando nós refletimos e nós não podemos concordar com aquilo do modo como nós procedemos. Quando você já não concorda, embora tenha errado, mas não concorda, já há mudanças. Porque outra ocasião você ia procurar justificativas para justificar que foi daquele jeito porque não tinha de como ser de outro modo, em razão disso e daquilo. E um bom advogado ia apresentar aí pelo menos umas 10 razões porque deveria ser do modo como foi. É? Bem, só para a gente poder fechar esse ponto, então nós vemos aqui como que o Filho de Deus, ele é o começo, porque ele é a origem. Ele é o meio, porque é o sustentador. Ele é o fim, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. E aí vai entrando ainda mais, dizendo assim, olha, sustentando todas as coisas, versículo 3, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aí demonstra agora o lugar que ele assume na economia divina, por ocasião de ele ter feito, após ele ter feito ou efetuado a obra de redenção na cruz do Calvário. Na semana que vem nós vamos então, a partir deste ponto, demonstrar esta superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação a Arão. E assim, a Escritura, em todo o livro de Hebreus, vai enumerando a superioridade de Cristo em relação a tantos personagens bíblicos, a superioridade da obra de Cristo em relação à obra de todo o sistema levítico do Antigo Testamento, a superioridade do serviço sumo sacerdotal de Cristo em relação aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, a aliança que Cristo estabelece superior à antiga aliança, ou seja, tudo que se refere a Cristo, que se refere, em verdade, à pessoa, obra e ministério de Cristo, que é a palavra de Deus. Então, Cristo é a palavra de Deus. Cristo na sua natureza, na sua encarnação, na sua obra, no seu ministério, tudo isso é em muito superior a tudo e a qualquer coisa, inclusive àqueles que nós julgamos ser de grande importância e queremos nivelar juntamente com Cristo, como fez Pedro naquela ocasião, que queria colocar 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. Lembram disso? E Jesus, o Pai disse, este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvir e não a lei, e aos profetas, não a Moisés e a Elias. Então o objetivo de Hebreus é exaltar o Filho de Deus a um ponto em que nada se nivele a ele, em que ele fique completamente absoluto e que todas as coisas se relativizem diante do absoluto. Só a palavra de Deus, que é o Cristo de Deus, é absoluto, ou absoluta. Só ele é absoluto. Tudo mais é relativo. Enquanto nós não tornarmos tudo relativo para que ele seja o único absoluto, nós estaremos tornando o próprio Cristo relativo quando o colocamos em paridade com as coisas que de fato são relativas. Tá bom? Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por
Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, em São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltaapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.